amigos e amigas da revista Partes e da Vitrine do Giba. Hoje temos uma gravação especial com o Málcio. Na realidade, Mário Lúcio Bonotti Rodrigues, mais conhecido como Málcio, ele é professor do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, é editor do blog de papel Massa Folhada, tem vários livros com poemas, desenhos editados em coletâneas, alguns, inclusive, organizados por ele mesmo. É poeta, tem algumas crônicas, e a gente vai bater um papo hoje com ele, aproveitando uma data especial, que esse programa está sendo gravado hoje no dia 23 de junho, mas será colocado no ar no dia 26 de junho. A propósito, no dia 26 de junho de 1969, era lançado no Rio de Janeiro um semanário que ficou extremamente conhecido no Brasil e no mundo inteiro, o semanário Pasquim, que tratava justamente da política, da sociedade, da cultura, de uma forma com muito humor, muita leveza, mas levava entrevistas com profundidade, entrevistas históricas. E esse jornal, esse semanário, durou um bom tempo, mas foi perseguido, inclusive no ano seguinte, se não me engano, no número 70 ou 71, todo o seu corpo de jornalistas e produtores, editores, acabou sendo preso. Editores como Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Ziraldo, que depois veio falar também que veio a publicar na década de 90, durante um ano e meio, uma outra edição muito importante no humor também, chamado Bundas, quem vê caras não lê bundas, ou vice-versa, que ficou muito famoso, uma produção muito bacana sobre o humor, já um pouco mais moderna, mas também com uma crítica muito interessante. Então, nessa entrevista de hoje, com o professor Málcio, eu gostaria primeiro que o professor Málcio se apresentasse, falasse um pouco sobre o que ele faz, qual a sua atividade atual, para depois a gente tocar a bola. Olá, Málcio. Olá. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer o convite. É uma honra estar participando do teu canal aqui. Bom, a minha trajetória profissional, digamos assim, iniciou com o desejo de ser cartunista, e é uma atividade que eu exerço até hoje, embora longe das páginas de jornais diários, né? E sou professor no curso de Desenho Industrial da UFSM, que é o segundo curso mais antigo do Brasil, da área, né? Só é anterior à ESG do Rio de Janeiro, e o nosso curso aqui surgiu em 69. A ESG surgiu em 62. Aqui nós temos uma polêmica entre 67 e 69, mas é por aí, é o segundo curso do Brasil, e eu leciono lá. Tenho uma longa carreira de professor lá, né? E leciono mais disciplinas no campo do processo criativo e também de identidade visual corporativa, que é projeto de marcas, símbolos e logotipos. São as duas áreas de atuação. E atualmente também estou na metade do caminho de um estudo de doutorado no Centro de Educação, onde eu estudo o humor na educação, tendo como pano de fundo o imaginário social do Castoriadis como nosso teórico básico, assim. Mas eu vou iniciar com uma surpresa para você. Tomara que apareça visualmente bem. Nós estamos na sexta-feira, né? Dia 26, e eu tenho aqui a edição número 1 do Pasquim. Dá para enxergar bem? Estou vendo.
Com a clássica entrevista com Ibrahim Suede na capa. É isso? A capa temos a Odete Lara, uma entrevista com a Odete Lara, ou melhor, uma entrevista com o Ibrahim Suede, um colunista, um depoimento do Chico Buarque, dizendo tricolor, a Odete Lara, e assim estava inaugurado o jornal Pasquim, que chegava, naquela época eu morava aqui na minha cidade, era adolescente na minha cidade, e o jornal chegava aqui, né? Foi um jornal de uma repercussão imensa, que deixou muitos frutos e muitas inspirações pelo Brasil afora, né? Algumas delas eu posso até mostrar para vocês depois aqui na sequência. E o que mais me estranha, olhando essa capa aqui, e internamente dessa edição, é que, ao contrário do que ele virou depois um jornal com foco mais de combate político, ele surgiu como um jornal de caráter cultural e de discussão de ideias culturais, né? A ponto de, na página 4, conter um anúncio inteiro, de página inteira, da Shell, e com o desenho dos cartunistas. Para cá, né? Isso. Esse Ou é do seja, Jaguar, né, no final. o Jaguar faz um desenho do elefantinho da Shell, que era a campanha da época, né? Com o mascote, o gimmick da Shell. Ele faz um desenho, é um anúncio de página inteira. E aí, vendo as edições anteriores, eu tenho aqui essa é a número 1. O número 2 está aqui com a Maísa na capa, a cantora Maísa na capa, que vai ser uma das musas do Pasquim, né? Junto com Leila Diniz, com Leila, com a Danusa Leão. Isso. Né? Essa é a edição número 2. E para não ficar falando todo o tempo nisso, eu vou mostrar a número 3, com a Danusa Leão, que é a outra musa. Uma entrevista com a Danusa Leão. Eram entrevistas espetaculares, né? Porque geralmente eram entrevistas com praticamente quase todos os editores do Pasquim, né? Que entrevistavam, né? Não era com uma pessoa Eles só. inauguraram um modo muito diferente de fazer entrevista, segundo conta a história, não sei até que ponto é verídico, mas eles faziam essa entrevista, essa conversa com vários participantes, né? E depois teria que fazer aquela parte mais difícil da entrevista jornalística, que é copidescar, né? Que é copiar a entrevista, tirar os cacos e tal. E conta a lenda que a entrevista do Pasquim surgiu de maneira diferente, que acabaram não fazendo essa triagem, essa purificação do texto e publicar a conversa ipsiliter, né? Com todos os cacos, com todas as palavras mais fortes junto, e isso aí virou um sucesso. Então, Exato. foi uma grande novidade, né? Até os palavrões de fundo que eles trocavam para asterisco, né? Era a entrevista na íntegra, digamos assim, né? E foi um grande sucesso. Realmente eram memoráveis essas entrevistas. Eu tenho uma Pois pena não. porque eu tinha vários exemplares também, Márcio, do Pasquim, vários, acho que eu tinha uns 20 ou 30 exemplares, mas no início final dos anos 90, por vários motivos, tive que me desfazer, doei, e infelizmente eu perdi, porque naquela época não tinha scanner, né? Não tinha forma de você preservar, né? Talvez alguns anos mais tarde eu teria escaneado tudo, não precisaria ter ficado com o papel, mas eu perdi, e eu me lembro que eu tinha, se eu não me engano, essa entrevista com a Maísa era um exemplar que eu tinha, e tinha também umas edições mais recentes, porque o Pasquim depois ele parou, né, e voltou depois na década, se eu não me engano, de
80, não me lembro, com uma reeditado, né? É. Acho que reeditado pelo Paulo Marcum, alguma pessoal mais de São Paulo, se eu não me engano. Não sei se você lembra disso. Sim, e também teve o Pasquim em Porto Alegre também. Teve uma Ah, edição é? de Pasquim em Porto Alegre, eu acho que Pasquim em São Paulo. É. Mas aí Então, era, acho mas que o já era nome, outra pegada e não tinha aquela penetração que tinha no lançamento, né? Nos anos 70. exatamente. Aquele Bom, filme da Leila Diniz, o filme da Leila Diniz mostra muito o que era a repercussão do lançamento do jornal, que as pessoas iam e compravam na banca. Tanto que ao longo do tempo o patrocínio é encolhido, né, os anunciantes, e ele se sustenta gloriosamente com a venda. As pessoas realmente aguardavam, e era semanal, né, não era uma coisa mensal, assim, era uma compra semanal. você sabe que, infelizmente, esteve aqui até o início da pandemia e eu não consegui, eu fiquei deixando para ir por última hora, mas estava aqui montado no Sesc Ipiranga, no Sesc Ipiranga, uma exposição dos 50 anos do Pasquim. É uma exposição maravilhosa com todas as capas. Eu cheguei aí para um outro evento lá e vi de longe, mas falei, depois eu volto para ver, até para gravar, porque a minha intenção, inclusive, era fazer um vídeo lá dessa exposição. Infelizmente, essa exposição, que encerraria, se não me engano, no final de março, teve que ser interrompida por conta da pandemia do coronavírus. Eu não sei se vai quando retornar, se estará aberto novamente, mas é uma pena. Quem foi, viu, me contaram, era uma exposição muito boa, falando sobre essa questão da criatividade, da inovação que o jornal, que o Pasquim representou para aquele período, né, para aquele período que ele existiu, e do desafio que ele foi também, né, a cada edição era um desafio, né? É uma pena, não sei se o Sesc Ipiranga vai retornar com essa exposição. Eu, infelizmente, perdi essa exposição, fui deixando para ver depois e perdi. Bom, dada essa. Primeiro, muito grato por você mostrar esses exemplares do Pasquim. Talvez durante a edição eu coloque uma outra capa aqui para o povo dar uma olhada também, que a gente tem, mas vamos falar um pouco. Você falou um pouco da sua trajetória, só me deixa entender um pouco. Você falou que vai fazer pós-graduação. A sua formação básica mesmo, universitária, é o quê? É design gráfico, Design gráfico. ou que se chama desenho industrial, né? Na Tá. escola pública, nas universidades públicas adotaram o nome de desenho industrial e tem muitas particulares que chamam design gráfico, ou design, como um todo, né? Depois eu tenho um mestrado que eu comecei na USP, na comunicação da USP, e fui terminá-lo depois na URGS, um tempo depois, que já trabalhava com humor e a influência do humor nas transformações culturais. Era uma época que se discutia muito a globalização cultural, se imaginava que aquela previsão do McLuhan, da aldeia global, ia acontecer, mas nesse momento já estava discutindo que quanto mais a aldeia global avançasse, mais as culturas regionais se fortaleceriam. E foi isso que eu estudei. Fortalecimento das culturas regionais diante da globalização cultural, né? E para isso eu usei como referência de estudo a obra de um cartunista gaúcho, que é o mais conhecido cartunista gaúcho, conhecido mundialmente, o Santiago, que ele faz um personagem chamado Macanudo Taurino, e eu analisei 300 e poucos trabalhos dele, cartoons dele, para fazer o meu estudo, demonstrando que o humor é capaz de acompanhar as transformações culturais, ao contrário da historiografia, ou o que nós temos
um movimento tradicionalista gaúcho, que se chama o MTG. Ao contrário desses dois viés, que é o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, ou a historiografia oficial, o humor tem muito mais capacidade de dar conta da transformação do mito do gaúcho, da representação do gaúcho, justamente porque ele é mais flexível. O humor trabalha com as ideias contrárias, com as transformações, né, enquanto que a historiografia, nesse meu modo de ver, teria o papel simplesmente de mostrar a verdade imutável e sempre igual, né? Não sei se eu respondi um pouco mais a Não, pergunta, respondeu, ou se eu atrapalhei mais. não, não, tá ótimo. Esse estudo seu foi editado ou não? Você publicou? Ele está na URGS, eu pretendo editá-lo, deve estar, não sei se está à disposição na URGS, mas eu posso tentar conseguir para ti. Eu ainda trabalhei com um disquete, só para te ter uma ideia, isso era no ano de 2000. Ainda a dissertação final foi entregue em disquete. Então, eu não sei se a USP, se a URGS digitalizou, mas eu tenho condições de recuperar isso. E eu pretendo transformar em livro impresso ou em e-book brevemente. Seria muito legal ter esse trabalho editado para conhecimento do público, né? Márcio, antes de entrar numa pergunta posterior sobre o seu trabalho do blog, me veio aqui na cabeça, nós tínhamos aqui, principalmente no estado de São Paulo, um encontro de cartunistas muito famoso, que me falha o nome agora, né? Que acho que era em Ribeirão Preto, que justamente nessa região que eles se cruzavam, e que se juntava todos os cartunistas, chargistas, né, caricaturistas do Brasil todo. Me parece que você, pelo menos que eu via anteriormente das suas coisas, você já chegou a organizar alguns encontros desse povo, né, aí no Rio Grande. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu tenho aqui, estou com uma camiseta do 14º Cartucho, que Cartucho é Encontro dos Cartunistas Gaúchos. Agora, esse ano, evidentemente, não vai sair. Nós transformamos o ano retrasado em bienal, porque houve 14 anos consecutivos e, segundo se imagina, é um encontro atípico, porque encontram mais de 20 cartunistas do Rio Grande do Sul, aqui na minha cidade, em Santa Maria, durante um fim de semana completo. Sexta, sábado e domingo. E, entre outras coisas, a gente tem uma produção de cartoons a partir de um tema escolhido pelos cartunistas e pelo público presente. No primeiro dia se escolhe um tema, fazer um ou mais cartoons sobre esse tema, e a partir do domingo é feita uma exposição, e depois essa exposição é itinerante. Isso foi um desdobramento de um salão de humor que a gente fez durante 3 edições aqui na cidade, Salão de Humor do Mercosul, chamado Santa Maria Cheia de Graça, que é o nome da cidade, né, para homenagear a cidade, inspirado totalmente no Salão de Humor de Piracicaba, que no início da minha carreira eu fiquei muito seduzido, né? Quando eu morei em São Paulo, eu visitava a sede, o Salão de Humor, tinha um escritório aí em São Paulo, né? O Salão de Piracicaba, não sei se ainda tem. E esse salão é o mais famoso, o mais tradicional do Brasil, né? E eu fiquei muito seduzido com o salão. Então, quando eu voltei para Santa Maria, 2 coisas que eu fiz. Uma, eu fiz uma revista de humor, chamada Garganta do Diabo, junto com 3 amigos. E depois, junto com um amigo, mais tarde, eu criei esse salão de humor.
Mas esse salão de humor não se sustentou financeiramente e eu tive que achar uma outra maneira mais barata, digamos assim, de fazer um evento. E no fim saiu um evento atípico, pelo menos quando eu pesquisava, não existia outro no Brasil que desses moldes, que reunia mais de 20 cartunistas, bancava, o evento bancava a estadia dos cartunistas, a alimentação e hospedagem, e durante três dias eles produziam, né? Então, nós Uma estamos tarefa aguardando agora difícil, o né? fim da pandemia para ver o que vai acontecer o resto da coisa. É uma tarefa difícil. Márcio, É uma tarefa aproveitando difícil. na sua condição de professor também, né? Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo são leigos nessa questão. Se você pudesse fazer uma breve separação em que é o cartoon, o que é a caricatura e o que é a charge, essas as diferenças, as semelhanças que possam existir entre elas. Certo. Bom, o que une todas essas três que você citou aí é o humor, ou, mais genericamente, a gente podia falar desenho de humor. O desenho de humor se manifesta de várias maneiras. No Brasil, a gente adotou essa terminologia que eu vou falar. A charge, a gente importou o termo francês para se referir ao desenho de humor do dia a dia, aquele jornalístico, que fala sobre alguma coisa que aconteceu no dia anterior e faz uma piada. Isso é a charge. O cartoon é um desenho de humor também, e aí vem de origem inglesa o termo, né? Só que a gente aportuguesou, escrevendo com U-M no fim, né? Cartoon mesmo. Ele é um desenho de humor semelhante à charge, porém ele é atemporal. Ele não é em cima de um fato que ocorreu ontem. É sobre a existência humana, sobre problemas mais permanentes. Aí é o cartoon. E a caricatura é o desenho humorístico do rosto da pessoa, que é o portrait charge, é um termo francês. Eu estou com um problema de voz hoje, que tem a ver com o clima do sul, que nessa época é terrível, né? Hoje eu estou com mangas curtas aqui, está calor, tem sol. Amanhã, hoje está em torno de 20 graus. Amanhã pode estar 12, 11. É uma variação imensa. Então, existem as rinites alérgicas de mudanças de clima. Isso aí eu sou um usuário dessa rinite. Então, essas três formas básicas de se referir ao desenho de humor, né? A charge, que é a jornalística, o cartoon, que é genérico, e a caricatura, que é em cima da fisionomia do rosto das pessoas. Mas, conforme diz o estudo, o R. Bergson, filósofo, não há humor fora do humano. O humor é algo essencialmente humano. O homem é o único animal que ri. Isso está dentro dos meus estudos antigos e meus estudos recentes do doutoramento agora, que eu estou tentando estudar o humor na educação. Então, para isso, eu uso 2 ou 3 filósofos consagrados, um filósofo psicanalista, o R. Bergson, o Freud, tem um livro completo do Freud sobre o humor, sobre o xiste. Nas obras completas tem um volume exclusivo sobre o xiste, de Eu até mil novecentos e nove. acho que eu até tinha esse livro aí, não sei se continua aqui, mas É, eu li, foi difícil a leitura, mas eu li alguns capítulos eu me lembro que ele fazia algumas críticas é, às formas preconceituosas, que principalmente, né, preconceituosa que se utilizava, mas é um livro para ser relido novamente, eu acredito. E e ele conta umas piadas, ele conta exato, umas exato. piadas no livro para depois explicar a piada, para falar sobre piada, né? Então, Isso. tem uma prática mais amena, né? Mas depois ele vai retomar sobre o X em 1927, em
5 páginas, ele retoma a questão do humor de uma maneira mais fácil, digamos assim. Ele ficou, imagina, desde 1909, acho que foi a primeira, até 1927, ficou todo esse tempo pensando para depois concluir, assim, ele não se desdisse, mas ele amplia de uma maneira mais precisa a visão dele sobre o humor como uso humano para diminuir as coisas ruins, digamos assim, a tensão, o sofrimento, a dor, e transforma em prazer humorístico, que é o que ele chama. Ele transforma o ser humano, transforma as dores, o sofrimento, as angústias, uma série de problemas em prazer humorístico. Seria Isso um é humor uma como das formas de salvação da gente. humor como uma tarefa terapêutica, uma terapia. Isso, isso. É um mecanismo de sobrevivência, Você me falou tanto individual como coletivo, como social. você me falou do Bergson, do Freud e o terceiro. Freud, o terceiro é que eu ainda é o Pirandello, Luigi Pirandello, italiano, que tinha, não sei se ainda tem ali na Consolação, o Espaço Pirandello. Quando eu morei em São Paulo, tinha uma esquina, tinha um lugar que eu passava, sempre olhava para aquele Espaço Pirandello. Acho que alguma coisa ligada a teatro, provavelmente, né? Eu não me, Porque ele era um teatrólogo. é, eu não me lembro se tem Tinha mais. É na região do Centro Antigo ali, né? Da Consolação por ali, não é? não, eu falei Consolação, Rua Augusta. Acho que é na Rua Augusta, numa esquina da Rua Augusta. Se eu não estou enganado, olha que eu morei em São Paulo há muito tempo. Vou A pesquisar e vou memória te. Se for o precisa. caso, eu coloco aqui no vídeo mesmo Tá, depois, se esse espaço ainda existe. O Pirandello tá. é um autor de teatro, né? Porque é o humorismo, estou lendo o humorismo, Tá. que é muito citado O nas teorias de humor. Márcio, fala um. Obrigado por essa, por essa questão, principalmente. Que eu acho que é legal a gente ter, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter coisas mais sólidas falando da importância do humor, porque humor é sempre uma. Político não gosta de humor, né? Geralmente, as políticas não, porque geralmente, quer queira, quer não, o mesmo humor não querendo ser político acaba sendo, né, de uma forma atravessada, mas acaba sendo. Então, assim, os políticos geralmente não gostam de humor. E eu acho importante a gente fazer esse tipo de trabalho, mostrando a importância do humor. Do humor, hoje em dia, tem muito essa coisa do politicamente correto ou incorreto, que é uma discussão que eu não gosto de entrar, porque eu acho que a gente, às vezes, acaba indo para uma seara que não é muito legal, mas eu acho que é importante ressaltar essa questão. Mas eu queria que você me falasse um pouco como é que surgiu essa história que eu tenho aqui, e todo mundo que já me assiste sabe que eu sou. Acho que eu já fiz 2 vídeos falando sobre o teu trabalho, né, em específico, sobre o Passa Folhada. Como é que você chegou nessa ideia, nesse produto, a forma que você divulga, que eu acompanho você principalmente pelas redes sociais, você fazendo a distribuição desse material. As pessoas podem pensar, eu não te conheço pessoalmente, né? Então, assim, mas pelo seu trabalho, pela forma que você divulga, e eu gostaria até que, já que você está falando de educação, essa pergunta surgiu agora, jornalista tem essa coisa, né? O que isso pode ser usado? Eu imagino um professor usando esse trabalho teu aqui na sala de aula, né? Na sala de aula. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho. Bom, ele surgiu em 2015. Aqui na cidade nós temos uma tradicional feira do livro, e eu havia
tido meus primeiros filhos, estava longe da produção de livros, tanto de texto quanto de desenho, há algum tempo. Mas eu me dei conta, nas vésperas da Feira do Livro, que, mesmo eu estando longe, eu estava participando de capítulos de 2 livros, um de repercussão estadual e o outro nacional, até que era alguma coisa de poesia no Brasil. Aí eu disse, eu vou ter que dizer para as pessoas que eu não estou parado, que eu não estou só cuidando dos filhos. De alguma forma, eu tô. Aí eu fiz de improviso, um folheto, que era o Massa Folhada número 1, para divulgar 2 livros que eu estava participando. E eu chamei de Massa Folhada por 2 motivos. Um, por uma questão municipal aqui. Nós temos uma lancheria no centro da cidade, super tradicional, cujo doce principal deles é massa folhada. O nome da lancheria é Copacabana. E isso é uma memória de infância. E a outra memória é principalmente de quando eu morei em São Paulo, da Folha de São Paulo, que era um marco cultural, de ler a Folha de São Paulo, o segundo caderno, etc, etc. Aí eu juntei essas 2 coisas e criei a expressão massa folhada com vários sentidos, né? Folhada de folha, de ser uma folha só, de folhear e de comer também, né? Juntei tudo isso. Só que a repercussão foi muito grande, muito além das expectativas, e eu que comecei só com 500 exemplares, em seguida, na segunda edição, eu tive que quadriplicar, foi para 2.000 exemplares, e ao longo do tempo eu fui fazendo outras edições, 1 por cada estação do ano, porque eu não podia fazer muito devido às outras obrigações minhas, né? E até pela criação dos filhos. E então eu faço 4 edições e as professoras, por conta própria, sem eu saber, começaram a pegar esse material e trabalhar em sala de aula, tanto nas aulas de literatura, de português, como de artes, nas disciplinas de arte. E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri isso, porque essa massa folhada contém textos e desenhos, que eu não ouço chamar de literatura e nem de poesia, mas algumas pessoas assim entendem que sejam, né? E aí foi uma surpresa grata e eu comecei a seguir fazendo, né? Uns anos depois, eu resolvi, por circunstância profissional e familiar, fazer o doutorado, que estava parado, e agora estou tentando aproximar essa minha experiência com massa folhada para as minhas reflexões do massa folhada, ou seja, o humor em sala de aula. Qual a sua possibilidade, qual a sua importância, o que tem de bom nisso, o que pode contribuir, né? E aí eu consulto as experiências dessas professoras e professores que estão utilizando esse trabalho. Ele tem a característica de ser impresso, que facilita muito, porque nas escolas ainda é muito carente os impressos. No máximo, eles têm um livro didático, né? Mas outro material impresso que cada aluno possa ganhar é raro, né? Então, como a edição eu faço 2.000 exemplares, dá bem para várias escolas pegar e utilizar em sala de aula. Então, a minha experiência tem essa e começou assim, mas na verdade começou lá na minha adolescência com Pasquim, começou com depois, nos anos 80, vou mostrar agora porque eu tinha separado aqui, com o jornal Tchê, que era um jornal de Porto Alegre, foi o primeiro jornal que eu publiquei cartoon, que era uma espécie de Pasquim do Rio Grande do Sul, e aqui pela primeira vez aparece o meu nome como cartunista na capa de um jornal. Depois temos uma edição aqui com o goleiro Leão, que jogou no Grêmio. E tem uma edição com Teixeirinha. Sabe, quando eu morei em São Paulo, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eu morava num prédio no Bexiga, na rua Maria José, tudo isso deve existir lá, né?
E eles me chamavam os porteiros me chamavam de gaúcho, e eu conversava muito com eles. E tinha dois deles, pelo menos, eram migrantes, eram nordestinos, o Antônio e o outro está me fugindo na memória. E eu, gaúcho para cá, gaúcho para lá, um dia eu vou sair para trabalhar no elevador, o Antônio resolve ele abrir a porta do elevador para mim e caiu uma lágrima dele e disse assim, gaúcho, o Teixeirinha morreu no dia da morte do Teixeirinha. Me arrepio até hoje. Aí eu comecei a ver a importância que tinha o Teixeirinha no Brasil. E muitos zombavam, tiravam sarro, colocavam como coisa de... Aqui no Sul se chama coisa de grosso, coisa de caipira, em São Paulo, né? E aquele rapaz, o Antônio, me dizendo isso, caindo uma lágrima, e eu era a única pessoa gaúcha que estava presente ali, para ele poder compartilhar a sua tristeza, né? Fiquei muito emocionado. Então, aqui é a capa do... E alguns anos depois, como você falou, surgiu a revista Bundas, que aqui é a número 1 da Bundas, do Ziraldo, mas antes da Bundas, a Bundas é de 99, aqui em Santa Maria, eu e 4 amigos fizemos a revista Garganta do Diabo. É de 91. É uma revista de humor. Aqui tem algumas edições. Aqui as edições coloridas. E Garganta do Diabo, o nome surgiu porque tem uma ponte muito famosa aqui no Vale do Diabo, que se chama Ponte Garganta do Diabo, e a gente fez em homenagem a esse acidente geográfico, digamos assim, esse sugestivo nome, né? Era um nome tão provocativo quanto o Bundas, né? Para a época, né? Hoje, do jeito que é no país, não tem espaço nem para garganta e nem para bundas. O país Infelizmente, perdeu um pouco o humor, né? perdeu. Estamos um É humor, verdade. o humor só sobrevive, vive plenamente na democracia. O humor é uma característica da democracia, da liberdade. O poder não gosta do humor, porque ele tem medo de ser, que alguém diga, o rei está nu, né? Isso desde Aristóteles, se sabe isso, né? Passando por Freud, por Bergson. Não é eu que estou Exatamente. dizendo, não é você, os estudiosos dizem isso, né? Os filósofos, a ciência diz isso, né? Então, eu queria O desejar que o poder da nosso país continue respirando cada vez mais a democracia para que esse tipo de publicação e para que a alegria, como fala Freud, em prazer humorístico, sobreviva, possa sobreviver, né? E também para que, sob o ponto de vista, ele nos ajude a ser crítico, como diz o Bergson, né? O humor mistura prazer e crítica, né? Juntando esses dois teóricos. Ele é fundamental para qualquer sociedade. É fundamental. Você falou, eu me Tá bom lembro, assim? a coisa do Paulista. Não, não, a coisa do Paulista com o Teixeirinha é por conta da música. A gente, eu não sei se aí, modo pejorativo, ele era utilizado por conta daquela música da mãe. Então, fala, você vai fazer churrasquinho de mãe, O etc. Teixeirinha gravou essa música. É, gravou Adeus Mariana, e é título do LP Não sei dele. se o Teixeirinha gravou essa música. Essa É, música foi gravada por muita gente. E essa música é de um catarinense que naturalizado gaúcho, que está me fugindo o nome dele agora. Me fugiu muito o nome dele, depois você põe nos créditos aí. eu vou, O original dessa música é de um. Eu andei. Oi? eu vou Depois pesquisar. você pesquisa. Você citou alguns, aproveitando alguns jornais, é tradição, inclusive, do Brasil, essa coisa do humor, né?
desde do início do século passado, com o jornal O Cruzeiro, talvez até antes tivesse algum outro, né? Você que é um pesquisador saiba mais. A gente teve a famosa coluna do Cruzeiro, chamado do Amigo da Onça, né? Que fez sucesso tremendo no Cruzeiro. E nós tivemos vários humoristas. Eu tenho aqui, eu estava mexendo hoje aqui com um livro que eu não entendi nada até agora, do Barão de Tararé, que é todo feito num alemão arcaico, que eu estava dando uma olhada aqui hoje. Então, a gente tem uma tradição de humor, de jornais importantes. E você fala uma coisa hoje, isso aqui é o passado, você fala uma coisa hoje, nessa situação que nós estamos vivendo. É lógico que nós estamos tendo uma migração, né, Márcio, para essa coisa mais da TV, o humor virou um negócio ou de stand-up, que estava na moda até, né, ultimamente, em alguns programas de TV, mas não nós, em termos de material jornalístico, revista, outra coisa, você pode até me ajudar, coisas recentes, né, de impacto que nós temos, mas me parece que são poucos, porque até o jornalismo impresso, as revistas praticamente não se sobrevivem muito, né? E uma outra coisa que você falou, agora, isso é uma segunda coisa, voltando ainda para a questão da educação, eu quero te lembrar que eu nunca fui um bom professor, mas eu perdia, entre aspas, um bom tempo das minhas preparações de aula recortando, porque tinha que recortar, que não existia internet, recortando charges e cartoons da Folha de São Paulo, do Estadão e de algumas outras revistas, e eu colava no papel, tirava a cópia e fazia as minhas provas ou as minhas aulas, né, usando esse material, mesmo tanto no ensino secundário, como num período em que eu trabalhei como professor na área de jornalismo, numa faculdade como jornalista. Ou seja, é um instrumento realmente de educacional muito importante, o humor, tá? Porque ele retrata um período, retrata personalidades, né? E ele retrata um cotidiano de uma forma que nem sempre o cientista político ou o jornalista vai retratar. E eu também tive o prazer, enquanto trabalhador na área de comunicação, principalmente no período em que eu trabalhei como jornalista de periódicos sindicais e jornais sindicais, tinha do lado um caricaturista, um chargista, e que, essa principal, e era impressionante, por exemplo, eu me lembro aqui o meu alô para o Mendonça, por exemplo, de Mendonça, mas teve outros, mas eu me lembrei agora basicamente do Mendonça, que na hora fazia os seus desenhos e publicava no jornal sindical. Aliás, eu vivi esse período de jornalismo sindical em que a gente teve aqui, por exemplo, o Bira, talvez é uma pessoa que eu acho que você citou em alguma coisa, não sei se é você, ou recentemente alguém falou do Bira. A gente tinha o Bira, tinha pessoas incríveis que trabalharam. Eu acho que, inclusive, esses famosos aí, tipo Laerte, né? Se não me engano, trabalhou para os jornais metalúrgicos aqui, do ABC, fazendo material, produzindo material, né? Bom, o então, na Laerte, verdade, o Laerte, se eu não me engano, ele fez coisas para o Tribuna Metalúrgica, que era do Sindicato São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Tá? o Laerte eu conheci ele em São Paulo, acho que a única vez que eu vi, ele lançando um livro sobre humor sindical. Isso, porque Acho ele que foi realmente na faz. USP, se não me engano. Que a gente tinha o Laerte, tinha um outro, que me falha o nome agora aqui. Pode falar. O Bira Dantas, você está falando, o Bira Dantas esteve num encontro dos cartunistas gaúchos aqui uma vez. A gente apelidou ele o cartunista mais gaúcho dos paulistas.
Ele ficou o fim de semana todo conosco aqui. Eu queria, agora, a gente, antes de encerrar, o contato para que alguém quiser entrar em contato com você é o e-mail malciowall.com.br. Exatamente. Ou Vou estar então no colocando. Facebook. Tá. Deixa só, acho que é melhor deixar só É, o e você e-mail. tem um site também, que eu dei uma olhada, muita coisa. Aliás, você tem desse site malcio.com.br, né? Me fala um pouco, você tem umas histórias também diferentes, né? Você falou de exposições, mas você tem também umas intervenções, pelo que eu percebo, uma espécie de umas intervenções, que a gente chama isso de intervenção aqui, né? Que é esse negócio da arte, que são ovos voadores, carrinhos de lomba, mas acho que ovos voadores, se eu não me engano, né? Me Não, fala um isso aí pouquinho são sobre isso. atividades como professor, atividades didáticas. São atividades didáticas. Eu fiz durante 10 anos, também inspirado na USP, e no meu tempo de USP, eu fiz os carrinhos de lomba. Aqui no Sul, a gente chama de carrinhos de lomba, que são os carrinhos de rolimã. Quando eu estudei na USP, eu tomei conhecimento que existia competição, acho que do Politécnico, na engenharia, alguma coisa lá das corridas de carrinho de rolimã. Muito tempo depois foi repercutir na minha vida de professor, porque eu, quando criança, brinquei de carrinhos de rolimã, né? E eu propus aos alunos do desenho industrial, então, que criarem seus carrinhos e a gente fazer um dia festivo num bairro e brincando com as crianças, né? Esses carrinhos depois eram doados para instituições filantrópicas e eu fiz isso durante 10 anos. Não tinha nada de competição e de quem ganhava, quem era o melhor, não. Era uma coisa lúdica e filantrópica, né? E os alunos adoravam fazer porque tinham pegava o básico das duas tábuas do carrinho, uma tábua e dois eixos, né? E criavam, projetavam um carrinho todo diferente. E isso foi uma das experiências. E a outra era com os calouros do curso de desenho industrial, tinham que projetar em grupo uma embalagem que era jogada do terceiro andar do prédio, que na verdade eram quatro, porque tinha o subsolo, sem que os ovos quebrassem. Isso aí virou tradicional do curso de desenho industrial. Eu fiz durante muitos anos, 12, 13 anos, agora eu parei de fazer porque eu estou com as minhas atividades mais compactadas por causa do doutorado, não estou afastado, mas um outro professor pegou essa disciplina, né? E eu fui pegar uma outra disciplina. Então, são experiências didáticas, né? Que não deixa de ter humor na parada, né? E também tem umas experiências com camisetas, aí você tem esses desenhos, tem umas experiências, alguns trabalhos com camisetas também, né? Ah, isso são coisas avulsas. Isso para quando a gente fica muito parado, a gente inventa Sim, uma coisa para a gente se tem que inventar para incomodar. sobreviver. Fazer camiseta é para botar uma coisa boa na cabeça, né? Para não ficar pensando bobagem. Não, eu quero até de público aqui fazer o meu agradecimento, não só São, porque esse logo, você, assim, gentilmente, de repente eu vejo no meu e-mail, não sei se foi no e-mail, mas uma mensagem, olha, tá aí, estou te mandando a proposta do logo do Vitrine do Giba. Então, o Vitrine do Giba, o VG Vitrine do Giba, quem fez a proposta desse logo que vocês estão vendo aí em cima foi o Márcio, né? Então, eu já publicamente aqui quero te agradecer, até em sua homenagem, eu não tenho camisa do Grêmio, mas eu até pus uma camisa de um Grêmio fake aqui, para te entrevistar, opa, porque eu sei que é de um Grêmio legal. fake, é fake, mas até sabendo que você é um gremista, né? Um gremista, e para fazer umas provocações Sim. também com os
os colorados por aí, né? Mas sabendo que você é gremista, eu não tenho um time no Rio Grande do Sul, porque eu sou santista de coração e torço para o Ameriquinha do Rio de Janeiro, né? Então são meus dois times do coração. O restante é mais sei dessa sua torcida aí pelo Grêmio. Márcio, é assim. Bom, na minha adolescência, Sim, no futebol de mesa, de botão, em São Paulo eu era Corinthians. E no Rio de Janeiro eu era Botafogo por causa do Garrincha. Ainda foi mais do Garrincha. Então tem um corintiano aqui. eu não posso, eu gosto do Botafogo, mas era o grande rival do Santos da época, né? Que eu comecei a aprender a futebol, né? Então Sim. fica difícil. Mas no Rio de Janeiro, se há um time também que eu possa, fora o Ameriquinha, que a gente é uma coisa à parte, o Botafogo tem a simpatia, né? Eu não gosto de outros times lá, mas do Botafogo até que vai. Mas isso é coisas de futebol, né? A gente não pode. Márcio, eu quero agradecer, mas eu gostaria que você falasse suas palavras finais, principalmente, você já falou que o poder do humor é um poder, até a gente discutiu aqui, é um poder, inclusive, terapêutico, né? Um poder de crítica, nem sempre necessariamente se faz o humor pensando na crítica, mas acho que é uma coisa que acaba se revelando, né, dependendo da leitura que se faz. Nós já falamos aqui que a política em si não gosta do humor, justamente por esse poder que o humor tem de ser provocativo, de expor, né, de expor. Eu não sei se é verdade, você, por falar, estou conversando com um gaúcho, não sei se é verdade, mas Sim. dizem que porque paulista, principalmente, não gosta muito dele, obviamente por questões políticas, mas que o Getúlio Vargas, apesar de deixava algumas, algumas pessoas fazerem piadas para ele, porque ele até achava engraçado. Isso é verdade? Você sabe da relação do Getúlio, você é um gaúcho, do Getúlio com o humor? É uma curiosidade minha essa, perguntando para um gaúcho que faz humor. Ó, eu não tenho esse recorte na ponta da língua para te dizer, mas, bom, eu não tenho uma resposta específica sobre o Getúlio, quanto ele deixava ou não humor livre, né? Mas eu acho que houve políticos que foram mais espertos nesse sentido, de deixar mais livre a crítica, porque dentro daquela política, bom, estão falando de mim, eu estou na mídia, né? Mas o humor gaúcho é super tradicional também, como em outras culturas, né? E temos aqui muita publicação histórica sobre o humor gaúcho, tanto em desenho como em poesia. Nós temos a história da caricatura brasileira, que são 4 volumes de capa dura que eu comprei em São Paulo, no sebo aí. Tenho comigo até hoje, do Hermann, alguma coisa Hermann. E aqui nós temos um volume, a história da caricatura, da imprensa caricata gaúcha, do Damasceno, que, que também registra toda essa trajetória aí mais antiga, né? Acho que tem muito onde pesquisar. E essa história da caricatura brasileira são 4 volumes de capa dura, assim, incríveis, sabe? Um estudo incrível, um registro, digamos assim. Mais do que um estudo, é um registro histórico, né? Então, eu acho que seria uma esperteza política, se eu fosse um político, deixar falar, sabe? Porque se eu for dar contra, é que nem na adolescência, quando a gente botava apelido em alguém. Se queria que eu quisesse que o apelido pegasse, era o sujeito ficar brabo. Ficou brabo, o apelido pegou, né? Chamar o sujeito lá de qualquer coisa, tá? O João do Pé, pronto.
ficou bravo, pegou. Então, eu acho que é uma falta de esperteza, mas, de repente, pedir esperteza aí para certas pessoas é um pouco demais. Já É é um demais. pouco demais. Ô, Márcio, finalizando aqui, que dica ou que palavras você teria para aquele jovem que está começando, está querendo entrar para essa seara do humor? Bom, primeiro, eu preciso dizer que quando eu falei esperteza na última frase, eu estava me referindo a uma certa inteligência, não a esperteza malandra, né? Esperteza no bom sentido, digamos assim. Para o jovem, se ele, para o cartunista, digamos assim, eu acho que ele tem que se informar muito, tem que ler muito. E mesmo que ele fique desenhando na aula, ele tem que estar prestando atenção. Ele tem que provar para o professor que ele desenha, mas ao mesmo tempo ele está ouvindo, que ele tem essa capacidade. Geralmente, eu não sei se ainda é assim, o estudante que desenha, ele tenta mais no fundo da classe, para ver tudo, para ver toda a sala, pegar toda a cena, e também para o professor não ficar olhando o que ele está desenhando, né? Eu desenhava muito sobre o que o professor estava falando, e tentava fazer humor com isso, né? Além de fazer a caricatura dos professores, dos colegas, a brincadeira, eu também prestava atenção no conteúdo para tornar o que se chama de conteúdo mais leve. Porque, às vezes, para uma pessoa um pouco inquieta, ficar muitas horas sentado ouvindo é dificultoso, né? Então, dá para tentar aliar, fazer a graça, o humor com as coisas que estão vivendo, né? E se sentir dentro do humor também, né? Não fazer o outro para menosprezar o outro, para colocar defeitos no outro, mas se sentir humano também, como também passível de rir de si mesmo. Saber rir de si mesmo, acho que é a lei número um do humorista, né? O humorista que não sabe rir de si mesmo, não sabe da incompletude do ser humano, dos nossos limites, não pode querer almejar fazer uma análise crítica do outro, né? Acho que tem que começar por si, né? E ser, mesmo quando você critica, critica no sentido de construção, né? Se é que é possível, mas acho que é possível, sim. Eu acho que eu acho que é possível entender o que eu disse, sabe? De fazer uma análise crítica em benefício de todos. E no fim e ao cabo, mesmo que aparentemente seja prejudicial aqui ou acolá, que resulte num benefício de todos. Seria isso, e continuar desenhando, né? Desenhar muito. Principalmente desenhar à mão livre. Pode desenhar no computador também, pelos software, mas não esquecer que a linguagem do desenho à mão é um outro repertório que os programas gráficos tentam imitar, né? Eu acho que o analógico ainda é mais aberto, mais rico, que depois eles traduzem em programa digital, né? Eu quero agradecer o professor Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, professor de desenho industrial da Universidade Federal de Santa Maria, autor do blog de papel Massa Folhada e, como eu disse, de vários livros e de tantas outras coisas que foram ditas aqui. Agradeço imensamente por você dedicar uma hora aqui de papo, Márcio. Estamos abertos. Eu agradeço de coração a participação tua, tá? Eu espero muito sucesso para você, que a sua tese de doutorado seja realmente
uma tese à altura da sua capacidade e que a gente vai contribuir muito para o humor, para a história do humor do Brasil. Ok?